Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos começar com História, depois iremos para Português e, por último, Ética e Cidadania. Então, vamos lá. Pegue seu caderno de História e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 27 de maio. Canoas, 27 de maio de 2020. Boa tarde. Hoje em História nós iremos estudar o livro. Página 57 e 58. Você pode dar um pause no vídeo para copiar em seu caderno e vamos lá então. O que nós iremos estudar hoje? Vamos continuar estudando, né, sobre o desenvolvimento das cidades. Aqui diz assim, o desenvolvimento das cidades brasileiras. Então, vamos iniciar a leitura. Um pequeno núcleo de habitantes é um povoado. Então, núcleo de habitantes é quando as pessoas se aproximam, né, para viver juntas ali, né, perto uma da outra, se chama povoado. Quando um aglomerado de população, né, pessoas, é maior que um povoado, é mais gente, e possui alguns estabelecimentos comerciais e de serviços, ele forma uma vila. Então, quando a vila ela é maior do que um simples povoado. Por quê? Porque ela tem estabelecimentos comerciais, serviços e mais habitantes. Na época colonial, uma vila tinha que ter a Câmara Municipal e o Pelourinho. Duas coisas muito importantes para se tornar uma vila, como a gente viu aqui. Então, o que é Câmara Municipal? É a casa do poder legislativo, onde se elaboram as leis, e da fiscalização das ações do poder executivo, que administra o município. É parecido, não é tão complexo, mas é parecido com a prefeitura. E Pelourinho era uma coluna de pedra erguida em praça pública, onde os considerados criminosos eram exibidos e castigados na frente de todo mundo, tá? Então, tinha que ter o Pelourinho e a Câmara Municipal para se considerar que aquele povoado era uma vila, era mais do que um povoado, era mais gente, né? E organizada. Cidade é a área que concentra uma população maior ainda que uma vila, com diferentes atividades e um centro de poder, atualmente representado pela prefeitura e pela Câmara Municipal. Então, para ter cidade, tem que ter uma prefeitura, né? E a Câmara Municipal. O município é o espaço correspondente à cidade e à área rural onde ela se encontra. As cidades brasileiras que se desenvolveram aos poucos, começaram como pequenos povoados, foram se transformando em vilas e cresceram até serem consideradas cidades. Como é o caso de São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi a primeira vila do Brasil, e de Olinda, em Pernambuco, que também começou como vila, né? Outras já foram fundadas já como cidades, elas já iniciaram como cidades. Como Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil, né? E Brasília, a atual capital do Brasil. Então, aqui tem uma imagem, ó, da Câmara Municipal e o Pelourinho, ó, aqui é um Pelourinho, ó, é uma pedra erguida, ó. Em Mariana, Minas Gerais, o prédio começou a ser construído em 1768 e hoje abriga a Câmara dos Vereadores da cidade. Olha lá. Esse prédio é bem antigo, né? Lá em Mariana. Então, as câmaras municipais são compostas por vereadores, né? Eleitos pelo povo. A gente tem as eleições, né? Que a gente vota nos vereadores e eles nos representam lá, né? Para poderem fazer melhorias para nossa cidade.
A maioria das cidades que iniciaram como vilas, a grande maioria, elas começaram como vilas e lentamente foram crescendo o número de habitantes, se organizando, né? Em seguida viraram cidades, né? Antes até de serem primeiro é vila, depois povoado e depois cidade, mas isso não é muito rápido que acontece, leva um tempo, né, gente? Então, página 58 diz assim, conta um pouquinho sobre Vitória, uma vila muito antiga. Diz assim: o primeiro povoado do Espírito Santo começou a se desenvolver na atual Vila Velha. O Espírito Santo, observando no mapa, ele está aqui, é uma cidade litorânea, tá, gente? Na costa do Brasil, que é banhada pelo mar. Em 1535, o português Vasco Coutinho desembarcou nessa região para tomar posse das terras que recebera do rei de Portugal. Porque nós éramos pertencentes a Portugal. Então, se o rei dissesse, ó, vai lá que em tal lugar eu vou te dar essas terras, pá, são tuas. Aí vinha a pessoa e tomava posse, né? Porque tinha o documento do rei. Não era assim, isso aqui é meu. Não, o rei tinha que assinar e carimbar. E a pessoa tinha que plantar, né? Tinha que tornar aquele local frutífero, né? Tinha que trabalhar nesse local. Então, o Vasco Coutinho que ganhou essas terras do rei de Portugal. Foi ele que batizou a região de Espírito Santo. O local era constantemente atacado pelos goitacás, povo indígena nativo que não aceitava a presença dos portugueses. Os ataques indígenas fizeram com que os portugueses partissem em 1549 para outra localidade próxima, que chamaram de Vila Nova do Espírito Santo, enquanto a antiga localidade passou a se chamar Vila Velha. Em 1551, Vila Nova do Espírito Santo recebeu um novo nome após os portugueses vencerem uma batalha contra os indígenas, passando a se chamar Vitória. Para oficializar a fundação da Vila de Vitória, foram construídos uma igreja, então eles já construíram pensando em oficializar, né, a vila. Foram construídos uma igreja, um convento, a Câmara dos Vereadores e o Pelourinho, que representavam a autoridade do rei de Portugal nas terras brasileiras. Era necessário ter tudo isso, né? Mais de 250 anos depois, em 1823, a vila foi elevada à categoria de cidade de Vitória, atual capital do estado do Espírito Santo. Olha só que linda, esse Palácio Anchieta é a atual sede do governo do Espírito Santo, que é um estado brasileiro, né? Foi construído em 1551, ano da vitória da batalha contra os goitacás, aquele povo indígena, marcando esse acontecimento para a região. Antigamente havia no local uma igreja chamada Igreja de Santiago, que foi incendiada nesse local aqui. Em seguida foi construída uma nova sede da igreja, que passou a abrigar também o convento de Santiago Jesuíta. Muito bem. Então, gente, a gente aprendeu que primeiramente um núcleo de habitantes é um povoado, aí se tem alguns estabelecimentos comerciais, né, e também se desenvolvem serviços, né, prestam serviços, já é elevado à vila, não é mesmo? E depois, na época colonial, a vila tinha que ter Câmara Municipal e o Pelourinho. E com mais habitantes ainda, e com Câmara de Vereadores, Prefeitura, né? Aí se torna uma cidade, um município, que é o espaço que abriga a zona rural e urbana, né? Mas daí tem que ter mais, tem que ter a Prefeitura, tem que ter, né, uma organização do poder legislativo e executivo. Então, vamos lá. Copie em seu caderno para a gente continuar estudando. O desenvolvimento das cidades.
Número 1, complete. Letra A. Um pequeno núcleo de habitantes. Caprichando na letra, hein, gente? É chamado de letra B. A é a área que possui, que concentra uma população maior que uma vila. Então, a prof vai ter que apagar aqui para continuar aqui em cima, tá? Letra C. Ó, letra A. Um pequeno núcleo de habitantes é chamado de... Letra B. A é a área que concentra uma população maior que uma vila. Letra C. É o espaço correspondente à cidade, que é a zona urbana, né? E a área rural. Área rural, onde ela se encontra. E a última, que é a letra D. Aqui eu vou botar isso pra gente não misturar. Letra D. Eu não tenho mais a letra E ainda. As primeiras vilas do Brasil. Tá tudo no texto, tá, gente? Onde a gente leu. Vai ter que apagar. Foram e a última, a primeira capital do Brasil. Ah, não é a última, é a penúltima. Foi? Que não deu mais espaço, mas coloque um risco grande no seu caderno. E a letra F, a atual capital do Brasil é... Então, até aí, ó, letra C, o é o espaço correspondente à cidade e à área rural onde ela se encontra.
As primeiras vilas do Brasil foram e a primeira capital do Brasil foi, a atual capital do Brasil é. Então é isso, gente. Sobre história, nós começamos a estudar o desenvolvimento das cidades brasileiras. Ainda vamos estudar muito mais ao longo das semanas que virão, tá bom? Então vamos lá, agora para português. Pegue seu caderno de português e vamos colocar a data de hoje. Vamos lá, hoje é dia 27 de maio. Português, caderno de português caprichando na letra. Canoas, 27 de maio de 2020. Hoje é quarta-feira. Em português, nós também iremos estudar o livro. A prof já enviou lá no plural para você acompanhar, quem não está sem o livro, tá? É página 103 a 105. Diz assim, vamos continuar estudando um pouquinho sobre diálogo, né? A pontuação do diálogo. Vamos lá, página 103, abra seu livro, pode dar um pause no vídeo para copiar a rotina que está no quadro. E diz assim na página 103, praticando a fala e a escuta. Ó. Isso. Você e seus colegas farão uma leitura dramatizada de um dos contos dessa unidade, A Barra de Chocolate ou O Cachorrinho Perdido. Página 105 e 106. Então, gente, vamos lá. Você pode dar um pause no vídeo para escrever em seu caderno. E já vamos abrir na página 105. Diz assim, refletindo sobre a língua. Número 1. Nas conversas, podemos reconhecer a fala das pessoas por meio da voz ou dos movimentos corporais. E na escrita, como sabemos de quem é a fala? Troque ideias com os colegas. Nós já vimos isso, né? Anteontem, qual é o sinal de pontuação que marca, que sinaliza que é uma fala? O travessão, né? Que é o traço. Número 2. Agora, releia este diálogo do conto O Cachorrinho Perdido. Não sei, dona... Olha lá o travessão. Não sei, dona, é que eu não sei o que quer dizer gratificação. Ora, quer dizer que você tem de dar alguma coisa boa para a pessoa que achou o cachorrinho. Coisa boa? Então, aqui tem um diálogo e por isso tem o travessão, que é aquele sinal que indica a fala. Abaixo diz assim, observe como o diálogo entre Chechel e a mulher está escrito e converse com o colega sobre essas questões. Letra A. Como você consegue saber quando a fala é de uma personagem e quando é de outra? Ali, gente, cada fala aparece em um parágrafo diferente, né? Abaixo, né? Sempre iniciada por um novo travessão. O sentido das falas também ajuda a diferenciá-las. Muito bem. Então, a letra A é isso. Cada fala aparece em um parágrafo diferente, que é um novo espaço ali, né? Parágrafo.
Uhum. Sempre iniciada por um novo travessão. Isso ajuda, né, a diferenciar quem é que está falando e também o contexto, né? A gente sabe diferenciar quando que é o Chechel e quando que é a senhora, né? Porque tem um contexto ali, né? O sentido das falas também ajuda a diferenciá-las. Travessão e vamos colocar aqui o traço. Letra B. Por que foi usado o ponto de interrogação em uma das falas? Para indicar pergunta, né? Para indicar pergunta. A gente já estudou sobre os pontos de exclamação e interrogação, para que serve, né? Letra C, pergunta assim. Por que foi usado o ponto final na outra fala? Para indicar o final da fala, né, gente? A frase não pode ficar sem nenhum sinal de ponto final. Ou é uma pergunta com ponto de interrogação, ou é uma exclamação com um ponto de exclamação, ou para indicar o fim da fala, que é o ponto final, né? Nesse caso aqui foi usado o ponto final, né? Na outra fala, para indicar o final da fala. E como não era pergunta, aí foi ponto final mesmo. Muito bem. Para indicar o final da fala. Vamos seguir então. Número 3. Releia o trecho abaixo, observando o uso do travessão e da letra inicial maiúscula. Encontrei esse cachorrinho aqui perto, explicou a mulher. E estava rodando pelo bairro porque tinha certeza de que seu dono devia estar muito triste. E agora, qual vai ser a minha gratificação? Converse com os colegas e o professor sobre essas questões. Letra A. Quando devemos usar letra maiúscula após o travessão? Então, gente, usamos letra maiúscula quando for início da frase da personagem. Então, não é porque tem um travessão que não é início de frase. Todo início de frase a gente usa letra maiúscula. Então, podemos colocar aqui em cima para poder apagar. A número 3, letra A. Quando devemos usar letra maiúscula? Quando for início da fala. Início da fala. Se inicia a frase, letra maiúscula, né? Não pode ser com letra minúscula o início de uma fala. Letra B. Por que foi usada a letra minúscula depois de um travessão? Nesse caso aqui, gente, ó, porque aqui, ó. Por que aqui não era início de frase, né? Nesse caso aqui não era início da fala dela. Porque a frase explicou a mulher não corresponde à fala da personagem, mas à voz do narrador que esclarece qual personagem havia falado. Então, podemos escrever assim. Por que ali foi usado letra minúscula? Porque a frase que está em minúsculo ali, né? Explicou a mulher, é uma fala do narrador que está explicando ali quem falou. Não é a fala dela, por isso está ali. Não corresponde, não é a fala da personagem. Não é a fala da mulher, e sim do narrador. Narrador. Ó, 2 R's não pode ficar na mesma sílaba, por isso que a prof botou um R aqui e o outro aqui embaixo. O narrador, ele tá explicando ali, né, gente? Número 4. Os contos que você leu nesta unidade são organizados em parágrafos. Cada vez que tem um espacinho e as frases embaixo, né, gente? É um parágrafo, a gente já viu isso.
Reveja os textos e escreva abaixo o número de parágrafos de cada um. Então vamos lá, a barra de chocolate. Vamos contar juntos quantos parágrafos tem. E é grande, né? O cachorrinho perdido também a gente vai contar depois. Então aqui, a barra de chocolate. Cada vez que tem uma frase com esse espaço aqui, é um parágrafo novo. Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, todo espacinho. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Então, nós contamos 38 parágrafos ali. A número 4 está perguntando, né, gente? Na página 105. Então, a barra de chocolate são 38. Vou olhar aqui. Número 4. A barra de chocolate são 38 parágrafos. São 38 espaços para começar a frase, né? E ali, o cachorrinho perdido. Vamos já deixar aqui anotadinho. O cachorrinho perdido. Quantos parágrafos será que tem esse texto? Vamos contar juntos? Vamos lá, então. Você pode abrir o seu livro lá no plural, tá, gente? Está na página 99, o início dessa história. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu contei 14, deixa eu ver quanto aqui que diz. 14, gente. 14 espaços com novos parágrafos. Muito bem. Agora, vamos para a página 106. Páginas... não, é só essas mesmo, gente. Não, é 105 e 106. Releia o texto O Cachorrinho Perdido, observando sua organização em parágrafos. O que cada parágrafo do conto apresenta? Cada parágrafo do conto apresenta um acontecimento, uma ação ou uma fala das personagens. Então, vamos lá. Número 5. Cada parágrafo apresenta uma parte da narrativa, né? Que é um acontecimento. Sempre tem um acontecimento, por isso que muda o parágrafo e não continua no mesmo. Uma ação, quando a gente está escrevendo, quando muda alguma coisa, daí a gente muda o parágrafo. Ou uma fala. Muito bem. 6. Agora, reúna-se com um colega e observe o uso dos parágrafos em outros textos. Então, quando a gente retornar, a gente vai pegar diferentes textos e vamos observar como que é dividido os parágrafos nesse texto, tá, gente? Há diálogos no texto que vocês analisaram, tudo isso a gente vai ver em sala de aula. Então, vamos deixar a número 6 para quando a gente retornar. Aqui, bloco de notas. Uso de parágrafos. Troque ideias com um colega e registre o que você descobriu sobre o uso de parágrafos. Para que serve o parágrafo? Então, vamos escrever ali. Página 106.
Isso é muito importante, gente. Muito importante que a gente leia sobre o uso do parágrafo, que a gente comece a entender, a escrever sobre isso, para que a gente consiga escrever textos, né, ao longo da vida sem ter dúvidas. Ó, para que serve o parágrafo? Página 106, ali no bloco de notas, gente. Serve para organizar ideias, serve para organizar as ideias em um texto. Então, sempre quando for novo parágrafo, a gente tem que deixar esse espacinho do tamanho de um dedo, um pouquinho mais, tá? Lá no caderno. Ou as partes da história, organizar as ideias ou as partes da história. Falas também a gente coloca em parágrafo diferente, novo parágrafo. Então, as partes da história são as ações, os acontecimentos e as falas. Vamos colocar aqui os acontecimentos em novo parágrafo, né? As ações e as falas. E a fala dos personagens. Muito bem. Continuando ali no bloco de notas. A próxima pergunta diz assim: como o parágrafo é marcado no texto? Então, a primeira bolinha, que é a segunda bolinha. É marcado pela distância de um dedo, né? Pela distância. Bastante coisa. Entre a margem. Margem é o fim aqui, tá? É o início da folha. No caderno. Então, tem aquela distância e tem também o uso da letra inicial maiúscula, porque início de frase sempre com letra maiúscula. Então, além da distância de um dedo, aquele espacinho, tem a letra maiúscula, né? Ou travessão é letra maiúscula, se for fala. Então, gente, hoje em português nós estudamos um pouquinho sobre os parágrafos de um texto, né? Como ele é marcado no texto e por que às vezes muda o parágrafo. Não é tudo um texto só, um parágrafo só. Não, porque tem acontecimentos, tem ações e falas, né? O texto, a história é geralmente dividida. Então, quando mais ou menos troca ali, muda o parágrafo. É um novo parágrafo. Dá um espacinho de novo. Se tiver espaço ainda, deixa aquele espaço, vai para a próxima linha, deixa aquele espacinho e continua o texto. Existem parágrafos de uma frase só? Sim. Tem falas também, que é uma frase só, tudo é novo parágrafo. Novo espacinho, continua a leitura. Então, nós iremos ainda ver muito sobre isso, tá bom? Sobre o travessão, as falas, os parágrafos nos textos. Por isso é importante a gente sempre ler, para a gente ficar mais ainda habituado ao uso do parágrafo, né, nos textos. É isso aí, gente. Agora vamos para ética e cidadania. Pegue seu caderno de ética, que é o pequeno, né, gente? Coloque a data de hoje. Hoje é dia 27.
Ética e cidadania. Então, hoje a prof já enviou lá para você a música da dupla Sandy Júnior. O nome da música é Vamos Construir. Então, a gente pode ler a música. A prof mandou também a letra da música. A gente pode ouvir também, tá? Tá lá no plural a música, gente. Então, lá no plural, a prof enviou a música Vamos Construir, né? Então, você pode escutar a música, prestar atenção, ler a letra também, já está lá no plural, e responder em seu caderno. A música fala sobre construir alguma coisa. O que você acha que a música fala? Construir o quê? Um mundo melhor, né? Através das nossas atitudes, né? Através da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Cada um fazendo a sua parte. Como o Beija-Flor nos ensinou, a gente vai construir um mundo melhor. Então, leia a música com atenção, escute com atenção e reflita sobre o que a música fala. Escreva em seu caderno, tá bom, gente? Então, a aula de hoje de Ética e Cidadania foi essa. Até amanhã e super beijo da prof. Tchau, tchau, gente!